Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não se esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos, hein? O assunto da aula de hoje é sistema límbico e disfunções associadas a esse sistema límbico. Conversaremos acerca de uma breve revisão sobre a anatomia, conexões internas e externas desse sistema, alguns componentes principais do sistema límbico, as funções do sistema límbico, os tipos de memória e as disfunções decorrentes da memória, ou seja, a síndrome amnésica. Vamos lá? Sobre a anatomia do sistema límbico, o sistema límbico foi evidenciado por Broca em 1878. Ele referiu-se ao Grand Lobe Limbic, ou seja, o grande lobo límbico. Do latim, limbus significa anel. E este anel de circunvoluções cerebrais que circunda o corpo caloso, o diencéfalo e os gânglios da base, refere-se a uma zona de transição entre o tronco encefálico e o neocórtex. Este é o sistema límbico, que possui áreas corticais específicas, denominadas arquicórtex, paleocórtex e mesocórtex. O arquicórtex refere-se ao hipocampo e ao giro denteado. O paleocórtex refere-se ao córtex piriforme e o mesocórtex, por sua vez, refere-se ao giro do cíngulo. No entanto, há outras estruturas do sistema límbico que podem ser colocadas como áreas entorrinal e septal, induzium, griseum, amígdala e corpos mamilares, dos quais podemos observar aqui, o corpo mamilar, área entorrinal, o hipocampo, a amígdala e o fórnice, circundando aqui o corpo caloso. Este é o corpo caloso e esse é o anel que circunda o corpo caloso, com as regiões de Broca. No entanto, no ano de 1937, cognomeou-se circuito de Papez, ou seja, era um circuito ou alça de ativação neuronal como substrato anatômico da percepção e da expressão das emoções e dos estados afetivos correspondentes ao comportamento instintivo. E Papez teve o apoio de Clover e Busse, denominando então uma patologia acerca desse circuito, denominada síndrome de Clover-Busse. E Maclean, com evidências crescentes quanto às ligações anatômicas e funcionais das diversas estruturas límbicas estudadas por esses pesquisadores, dando origem, então, ao termo sistema límbico. O circuito de Papez, portanto, refere-se ao hipocampo, seguido pelo fórnix, corpo mamilar, núcleo anterior do tálamo, giro do cíngulo e hipocampo, fechando o circuito. Eis aqui o corpo caloso e eis aqui o anel de Papez, mostrando o cíngulo, o trato tálamo cingulado, mostrando aqui o circuito de Papez com todas as estruturas que denominamos para você anteriormente. Esse circuito de Papez dá um conceito de sistema límbico como uma unidade funcional bem definida, que hoje é questionado. Não pode ser entendido como um circuito fechado esse sistema límbico, portanto, o circuito de Papez, visto que as funções do sistema límbico dependem da cooperação normal entre esse sistema e muitas outras áreas do cérebro, como acontece de uma forma geral. Vamos para uma questãozinha para ver se a gente está afiado. Questão 1. O sistema límbico é considerado por muitos autores como responsável pela neurobiologia das emoções e tem elementos decisivos para tal. Sendo assim, assinale a alternativa que possui o elemento disparador das emoções de medo e ansiedade no sistema límbico, que é exatamente a amígdala. Esta parte do sistema límbico, as amígdalas, são as responsáveis por disparar as emoções de medo e ansiedade. Questão 2. Leia as assertivas e o que está correto. Vamos lá. Item 1. O sistema límbico está relacionado exclusivamente ao processo da emoção, atuando
na manifestação do sentimento de raiva e medo. Ele não está exclusivamente. Por conta disso, a 1 não está correta. Item 2. O sistema límbico capacita-nos de forma melhor a adaptarmos nossos comportamentos com flexibilidade em resposta ao ambiente. Exatamente. Essa é a função do sistema límbico. Essa está corretíssima. Item 3. O mesencéfalo é a região de localização do sistema límbico. Não, nós mostramos até o circuito de Papez para você e não inclui aqui o mesencéfalo. Portanto, nessa questão 2, a gente marca como correto o item B. Vamos à questão 3. Com relação ao sistema límbico, é correto afirmar que o núcleo amidalóide relacionado com medo está localizado na base do lobo parietal. Não. Item B. No circuito de Papez, o hipocampo se relaciona com o núcleo amigdaloide através de um feixe compacto de fibras, o fornis. Também não é verdade. Item C. O corpo estriado apresenta uma porção ventral, o claustrum, que é considerado a parte afetiva do ato motor, de forma alguma. Item D. O sistema límbico é constituído de estruturas que participam no processo subjetivo central da emoção e não da expressão desta. Está incorreto? Porque ele participa da expressão da emoção. Item E. O anel límbico é constituído principalmente pelo giro do cíngulo, o giro para-hipocampal, a formação hipocampal e o únculo. Sim, a gente viu, inclusive, na figurinha acima. Item E é a correta na questão 3. Quanto às conexões internas e externas do sistema límbico, podemos nos referir, como visto anteriormente, ao circuito de Papez e a outras conexões com áreas do cérebro. No que tange ao circuito de Papez, parte do hipocampo, chamado corno de Hammond, deste para o arco maior do fórnice e deste para o corpo mamilar, com origem no trato mamilo-talâmico ou de Vick-Arzir. Vai para o núcleo anterior do tálamo, deste para o giro do cíngulo por meio da radiação tálamo-cingulada e daí de volta ao hipocampo pelo cíngulo. Pode ser evidenciado, como já vimos na figura anterior, por essa regiãozinha aqui. Circuito de Papez. E conexões com outras áreas do cérebro, com o corpo mamilar, por exemplo, conecta o sistema límbico ao mesencéfalo, nos núcleos de Guden e Bechterev e a formação reticular. No trato mamilo-tegmentar e no pedúnculo do corpo mamilar, há conexões aferentes principais, podem ser vistas aqui de azul, e há conexões eferentes principais que podem ser vistas de vermelho. Trato mamilo-tegumentar aqui para você, trato mamilo-talâmico, e aqui em cima a formação reticular, o feixe prosencefálico medial, que vai se ramificando e assim por diante. Então, essas são as vias aferentes e essas de vermelho, as eferentes. Esse trato consiste em um circuito regulador intrínseco de autorregulação. Há também estímulos originados do sistema límbico que podem ser transmitidos pelo núcleo anterior do tálamo ao giro do cíngulo e ao neocórtex por meio de fibras de associação, e há estímulos do sistema nervoso autônomo que podem ser transmitidos pelo hipocampo e pelo núcleo dorsal medial do tálamo até chegar ao córtex orbitofrontal. Quanto aos componentes principais do sistema límbico, tem-se o hipocampo, as conexões neurais da formação do hipocampo e a amígdala. O hipocampo é um componente central do sistema límbico e pode-se observar a anatomia microscópica da formação hipocampal pelo córtex hipocampal, pelo hipocampo propriamente dito, ou corno de Hammond, e o tipo celular principal dessa estrutura. O córtex hipocampal refere-se ao arcórtex, que é filogeneticamente antigo e tem 3 camadas, o alocórtex, ao invés de 6 isocórtex, existente nos demais. O hipocampo propriamente dito, ou corno de Hammond, difere do giro denteado. Cá está o giro denteado. Ele difere do giro denteado, olha, está aqui o de Hammond.
E o tipo celular principal, neste caso, são células piramidais, células granulares e interneurônios gaboérgicos. As conexões neurais da formação do hipocampo são fibras aferentes entorrinais, que partem do alocórtex na posição lateral ao hipocampo, no giro para-hipocampal, com a amígdala proximal e com a área 28 de Brodmann. Aqui a área 28 de Brodmann. O sulco lateral marca limite entre a área entorrinal e o isocórtex temporal. Limite é a amígdala proximal. Aqui, o sulco lateral mostrando, então, o limite. E recebe fibras aferentes de áreas neocorticais muito distantes umas das outras. Porta de entrada ao hipocampo, que permite análise das informações neocorticais recebidas quanto a novidades, coisas que ainda não foram automatizadas. E a conexão volumosa de fibras, cuja maioria pertence à via perfurante. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.